Então, nós podemos, de certo modo, dizer, claro, que a crise na saúde tem vários determinantes, algo extremamente complexo, muito fatorial, mas nós podemos dizer que essa insatisfação dos médicos na prática, nas práticas clínicas, e particularmente a insatisfação da população em relação às práticas clínicas, está em grande parte dependente das limitações dos profissionais quanto às habilidades de comunicação da consulta. Então, sendo assim, nós podemos justificar a importância de desenvolvermos mais habilidades e nos aperfeiçoar mais nesse nível de habilidades. Vamos falar aqui rapidamente. Então, hoje a habilidade de comunicação é fundamental para a formação dos profissionais de saúde. Né? E um aspecto cada vez mais enfatizado é esse de aquisição de habilidades de comunicação não é um processo inato. Não é uma característica individual, você já nasceu e berço com ela, algo genérico, etc. Isso aí é algo que pode ser aprendido, algo que pode ser desenvolvido. E os aparelhos formadores de recursos humanos na área da saúde têm que, efetivamente, contribuir com isso. Portanto, é algo que pode ser ensinado e praticado. Né? E na ator de milhões de vários hospitais, em todo o mundo, tenta melhorar o grau, o nível de satisfação dos pacientes, até porque em determinados sistemas de saúde, os hospitais são avaliados, em grande parte, pelo nível de satisfação do usuário, do seu usuário. Então, não é à toa que vários hospitais estão trabalhando também no sentido de melhorar as relações, as habilidades de comunicação de seus profissionais com os usuários. Então, é importante a gente ressaltar que a habilidade de comunicação é algo que tem conhecimento técnico, mas, fundamentalmente, tem muito a ver com valores e atitudes. E aí eu acho que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido, pode, mas eu acho que isso aí são, em grande parte, também de uma sociedade. Isso refere em grande parte do que nós somos como sociedade, nós somos como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, nós aprendemos em casa, nós aprendemos na escola, etc. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando eu falo em habilidades de comunicação relacionadas sobre a importância dos valores e atitudes para as habilidades de comunicação, eu posso destacar alguns valores e atitudes, como, por exemplo, a humildade. Você só consegue realmente ter uma prática clínica centrada no paciente, uma prática clínica de troca, da interseção, da interpessoalidade é um elemento fundamental, se você tiver uma certa dimensão de humildade, de humanidade e de honestidade, que são chamados EISHs. Bom, nós temos várias, já temos literatura relativamente vasta, descrevendo e exemplificando mil e uma formas de praticar o modelo da chamada medicina centrada no paciente. Nós temos aqui, falando desse que fala aqui que como fazer uma prescrição centrada no paciente, e aqui também, como tudo, aplicado a diferentes condições clínicas. Então, hoje é uma tendência também dos livros, desde os livros operacionais, para ter alguns elementos sobre habilidades de comunicação e sobre o modelo de prática clínica centrada no paciente. Bom, então, finalizando, o Álvaro vai detalhar mais isso, mais algumas palavras gerais. Então, a consulta, eu falei que a habilidade de comunicação implica em determinadas atitudes e valores, e isso vai se refletir na estrutura da consulta, onde a consulta ela requer determinadas atitudes básicas fundamentais. A primeira delas é o acolhimento. Então, a fundamental da consulta é o acolhimento. O acolhimento envolve vários elementos, mas eu posso, em termos práticos, falar rapidamente, por exemplo, a forma como você recebe o paciente no seu ambulatório, no seu consultório.
a forma como você orienta o paciente vai sentar na cadeira, tudo isso é extremamente importante. Eu já falar, apresentar aqui uma situação de diferente. Nós temos também que lembrar essa atitude fundamental, que é a chamada condição incondicionalmente positiva. Que é isso? Condição incondicionalmente positiva é aceitar o paciente, as pessoas como eles são, sem fazer nenhum juízo de valor. Ou seja, é aceitar a crença religiosa daquela pessoa, a sua opção sexual, a sua opção ideológica, política, partidária, etc. Recentemente nós tivemos uma situação que levou uma discussão muito grande, né, nas redes sociais, sobre, e aqui eu não quero, estou falando sobre, eu quero tomar nenhum juízo de valor sobre quem está correto, não, mas eu quero só mencionar o fato, né? Mas é que vai de conta também dessa característica, essa atitude, digamos assim, fundamental. E foi aquela situação com a médica lá do Rio Grande do Sul, que se recusou a aceitar, se recusou a atender uma criança pediátrica, porque a mãe era ligada a uma determinada corrente ideológica, partidária, determinada facção partidária. Então, isso, teoricamente, isso não é algo aceitável, razoável, na medida em que o objeto da consulta não é a discussão da opção ideológica da mãe, da criança, quem quer que seja. Né? Então, esse é um aspecto extremamente positivo, importante, que é a função do funcionamento positivo. Né? Eu tenho que aceitar as pessoas sem fazer o que falou. Né? Sobre qualquer que seja o seu modo de ver as coisas, o seu funcionamento político, etc. Outro aspecto extremamente importante também é a empatia. Né? Empatia já é um termo que tem uma popularidade muito grande. Né? E empatia nada mais nada menos do que você se colocar na posição do outro. Imaginar-se na posição do outro e tentar experimentar ou tentar entender, compreender por que o outro está se sentindo daquele jeito, está percebendo as coisas daquele jeito. Okay? Sem perder, no entanto, a sua condição de ser você. Né? Daqui a pouco a gente vai exemplificar com uma situação prática. Né? A consulta também envolve inúmeras habilidades relacionadas ao ato de escutar, de saber ouvir. Algo que nós temos que exercitar isso. Eu fiz um estudo em que a grande maioria dos pacientes se documentou, se identificou que a grande maioria dos pacientes, 90% dos pacientes são interrompidos no primeiro minuto da sua exposição sobre o seu problema. No primeiro minuto, 90% dos pacientes são interrompidos. Quase 90% dos pacientes são interrompidos no primeiro minuto do que estão dizendo, caracterizando, descrevendo o seu problema. Estão mostrando que nós temos muito pouca habilidade de escutar. Nós somos capazes de escutar um minuto uma pessoa descrevendo o problema que motivou a consulta. Então, a escuta ela envolve habilidades como comportamento não verbal, eu poderia dizer também, tem muito a ver também com a atitude, né? A forma como você, a sua expressão facial, contato visual, a postura corporal, os sentidos físicos, o silêncio breve. Né? Tudo isso, nós podemos, eu imagino que todos nós temos um certo conhecimento já intuitivo sobre a importância de tudo isso. Né? Mas, muitas vezes, a gente releva um pouco isso na prática. Por exemplo, postura corporal, um aspecto fundamental. Né? Expressão facial. Então, uma coisa é quando a pessoa está falando para você e você ficar impávido. Outra coisa é você fazer minimamente um gesto de acolhimento que a pessoa está falando. Uma coisa é você ficar todo o tempo ter silêncio prévio para ouvir o que o paciente diz, que aí é tempo prévio. Né? E outra coisa é você ficar demoradamente sem dizer uma palavra.
o silêncio breve ele é bom, e o silêncio prolongado, exagerado, é ruim. Temos também habilidades verbais, como saber fazer uma pergunta, a entonação também, intuitivamente, nós já sabemos a importância da entonação, parafrasear o conteúdo, reflexão de sentimentos e sumarizar. Eu vou destacar aqui a reflexão de sentimentos. Eu acho uma habilidade fundamental. Eu, pessoalmente, procuro fazer muito isso. Por quê? Porque a reflexão de sentimentos é quem assegura a empatia. O que é reflexão de sentimentos? Reflexão de sentimentos é como que você manifestar o seu entendimento sobre o desconforto, o sofrimento do outro. Então, tipo assim, a pessoa, um exemplo clássico, um determinado professor veio lá da Europa passar férias aqui no Ceará. Aí foi lá, isso é um caso real. Aí foi lá para Guaramiranga, e assim que chegou lá em Guaramiranga, ele foi convidado um cachorro, no meio da rua. O cachorro nem sabia se era vacinado. E aí esse professor, que por sinal é professor de habilidades de comunicação, ele estava dando curso aqui, ele foi, salvo engano, ao São José, tomar uma vacina de rádio, e aí, chegando lá, o profissional que o atendeu disse o seguinte: eu imagino só, quando o senhor está desconcertado, desapontado, em vir passar as férias, e no primeiro dia, ser mordido um cachorro no meio da rua. Ele achou isso aí fantástico. Então, isso é reflexão de sentimento. É você expressar, verbalizar o sofrimento, o desapontamento, a dor pela qual o outro está passando, o outro está sentindo. Né? Então, a reflexão de sentimento mostra que você está se colocando no lugar do outro, você está exercendo a tal da empatia, né? Isso humanizar a pessoa. Isso aí o Ronaldo daqui a pouco vai falar mais detalhadamente. Então vamos lá. Situação 1. Muito comum. A gente está. Isso é uma coisa muito simples, pessoal. Não faz uma diferença enorme, substancial. Você está atendendo um paciente no seu consultório, no seu ambulatório, na sua clínica, né? E o simples fato de o modo como você pede para as pessoas entrarem. Uma coisa você falar, pode entrar o próximo, sentar na mesa. E aí o paciente vai chegar lá, você está sentado, né? E muitas vezes tem 3, 4 cadeiras, ele não fala nem para onde é que você deve sentar. Né? Então, veja, já que saída, você cria um ruído, um atrito na pessoa. Né? Ok. Outra coisa é você fazer isso. Eu encontrei uma foto, acho que essa é um sorridente. Eu me encontrei, né? Veja, uma coisa é você sair do seu consultório, do seu laboratório, não é sorridente. Né? Mas, para lembrar, pessoal, isso faz uma diferença enorme. É inimaginável o efeito desse simples ato de sair e receber o paciente. Alguém me falou uma vez, eu estava dando aula, eu estava comentando sobre isso, né? E tinha um colega lá que trabalhava com saúde da família. Ele disse: rapaz, eu vou fazer isso, eu tenho 30 pacientes para atender. Aí eu peguei o cronômetro e levantei da minha cadeira, e fui até a porta e cronometrei. A questão aí de 20 segundos você fazer esse ato. 20 segundos vai ter menor impacto no seu tempo de atendimento dos pacientes. Né? Então, eu acho que são coisas que dá para a gente fazer e que vão fazer a diferença. Bom, situação 3. E são todas situações reais. Pessoal. Então vamos lá. Essa senhora chegou à unidade de saúde às 8 horas, e veio a ser atendida às 10 horas. 2 horas esperando. Tem que fazer a comida para o esposo que trabalhava à tarde. Aí ele tem que chegar em casa e vai fazer a comida para ele entrar no trabalho às 13 horas. O esposo. Um atraso de 2 horas deixou-a extremamente irritada. No início da consulta, finalmente a consulta ocorreu às 10 horas, chegou às 10. Ela relatou sua irritação e desapontamento ao médico. E aí o médico respondeu:
A senhora deveria dar graças a Deus. Tem gente que espera um dia inteiro para se consultar. A senhora só esperou 2 horas. É devastador, pessoal. É devastador essa simples frase. Isso causa uma cisão, uma ruptura, uma fratura de saída na relação da educação. Depois nós vamos voltar e ver como é que seria a melhor resposta, ou a melhor forma de lidar, trabalhar esse desapontamento da paciente. Né? Situação 4. MSA, médica, 41 anos, ligou para o colega autónomo solicitando que ela atendesse o mais breve possível, porque ela estava com odinofagia. E uma prima dessa médica, que ligou solicitando a consulta ao otorrino, havia sido recentemente diagnosticada com um linfoma, cuja origem foi exatamente na orofaringe. Ok, vamos lá, né? Na consulta, caso real, o otorrino constatou ser apenas o início de um resfriado. E aí ele comentou: não entendo por que você está tão preocupado com a novidade. É um simples resfriado. A colega foi assim, eu estava fazendo no meu consultório, e ela foi a sua insatisfação com a colega, com o otorrino, justamente nesse lugar. Qual foi o problema aí? Daqui a pouco nós vamos discutir. Próximo. O paciente de 81 anos, com boa condição cognitiva e física, ao ser diagnosticado com câncer de próstata, em estágio inicial, perguntou ao seu médico se a doença iria lhe matar e em quanto tempo. Porque o médico respondeu: olha, meu senhor, não tenho bola de estado. Mas na maioria das vezes, o ciático de próstata em doenças com mais de 81 anos não traz nenhum problema. Aí é mais de 80 anos, não traz nenhum problema. Ele também foi extremamente chateado com o médico. Por quê? Segundo ele, não tem bola de estado. Qual o problema aí na atividade de comunicação? Espero que não. Você não vai. Tudo bem. Então, existe uma literatura fantástica, né, falando sobre a habilidade de comunicação. Lembrando que o nosso texto, uma dessa literatura aqui, foi produzido fora da Sul, a livro aqui, coordenadora processual, do qual eu participei também. E o Arthur, brevemente, vai falar um pouco sobre a estrutura da consulta, quais são os elementos que devem compor uma consulta bem feita, aspectos de obtenção de informações, talvez alguma coisa sobre comunicação de uma notícia que se faz a tempo, a questão da interpretação de narrativas, que é uma habilidade fundamental, e o estabelecimento de um plano, né? Como é que se faz o estabelecimento de um plano dentro do meio central do paciente e dentro de práticas saudáveis e habilidade de comunicação com seus pacientes. Muito obrigado.